Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos e façam um excepcional, um excelente dia. Sejam todos bem-vindos. Já vamos chegando, já vamos deixando aí seu like, comente e compartilhe este material com alguém que você conheça. Então, hoje é domingo, são exatamente 5h29 da manhã e vamos começar mais um dia com muito otimismo, com muita alegria, com disposição, um dia produtivo para o corpo, um dia produtivo para a mente e um dia produtivo para o nosso espírito. Então vamos começar aqui o nosso dia com a leitura da palavra, com mais a leitura de um capítulo da Bíblia, da nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o manual de Deus que Deus deixou escrito para a nossa vida. Então, nosso objetivo é todo dia pela manhã fazermos a leitura de um capítulo da Bíblia. Um capítulo da Bíblia, fazer a leitura e comentar este capítulo para trazer paz, para trazer vida plena, prosperidade e riqueza para nossas vidas. Então já vamos aí começar a nossa leitura bíblica. E por que eu falo que a Bíblia é o manual, é a palavra de Deus, é um manual para a vida? Esta semana um aluno meu perguntou: professor, o senhor faz um trabalho, faz lá vários vídeos utilizando a Bíblia, né, para falar sobre a vida, sobre riqueza, sobre prosperidade e vida plena. Mas, professor, o senhor nem religioso, o senhor não é religioso. Então, como que o senhor usa a Bíblia, sendo que o senhor não é religioso? Aí eu expliquei para ele que a Bíblia não é um livro sobre religião, não é um livro de religião. Você não precisa ser religioso para você poder ter conhecimento da palavra de Deus, para você poder utilizar da palavra de Deus, do manual de Deus para a vida. Você não precisa ser religioso para você ler a Bíblia, entender a Bíblia. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro para você utilizar, sendo você religioso ou não. Muitas pessoas são muito bem-sucedidas e entendem mais de Deus do que aquela pessoa que se diz religiosa. Porque a Bíblia não é para quem é religioso. A Bíblia é um manual para a vida. E se você acredita nisso ou não, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é onde você vai adquirir conhecimento para a vida, se você acredita nisso, você está certo, você está correto. Mas se você não acredita em nada disso, se você não acredita que a Bíblia é um livro de religião, se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você não acredita em nada disso, se você não acredita na Bíblia, você também está correto. Tudo é correspondente ao que você acredita. Se você acha que a Bíblia é a palavra de Deus, você está correto. Mas se você não acredita em nada disso, você também está correto. Existem muitas pessoas que fazem o bem, que são bem-sucedidas, que praticam a palavra de Deus, sem nunca terem entrado numa igreja, sem nunca terem lido a Bíblia. Elas são bem-sucedidas e elas praticam a palavra de Deus
naturalmente, porque é o conhecimento natural. Você não precisa ler um manual de instruções para você fazer o que é correto. Você só precisa seguir o seu coração, fazer o bem, e naturalmente a sabedoria toda ela vem para você. Ela está em você. É natural. É uma coisa já natural de você. Entendeu? Então, é isso. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é o manual de Deus para a vida. Simplesmente assim. Ela é o manual de Deus para a vida. Mas vamos lá, vamos fazer aqui a leitura de hoje, que é o capítulo 12 do livro de Provérbios. O capítulo 12 do livro do rei Salomão. O livro de Provérbios é o livro que mais fala de sabedoria, de conhecimento e entendimento da Bíblia. Perfeito? Então vamos começar. Capítulo 12, versículo 1. Quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Aquele que ama a instrução, aquele que ama o conhecimento, é uma pessoa digna, uma pessoa ética, uma pessoa que vai andar sempre pelo caminho correto. Mas quem odeia a repreensão, aquela pessoa que não está disposta a adquirir conhecimento e entendimento, é uma pessoa estúpida. Versículo 2. O bom homem obtém o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações ele condena. Então aquela pessoa que vive maquinando mal, aquela pessoa que planeja fazer o mal, aquela pessoa que planeja tirar o que é do outro, Deus condena essa pessoa e ama aquela pessoa que obtém sempre o conhecimento e anda pelos princípios, pelos propósitos. Então, o homem que maquina o mal, Deus o condenará. Versículo 3. O homem não se estabelecerá pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. Ou seja, o homem, ele jamais vai obter êxito fazendo o que é ruim, fazendo o mal, praticando o mal. Ele pode até conseguir, por um determinado tempo, né, adquirir, né, os favores, adquirir aquilo que ele deseja, mas perderá facilmente. Versículo 4. A mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas a que envergonha é como podridão nos seus ossos. Ou seja, aquela mulher virtuosa, aquela mulher que é o alicerce da família, aquela mulher, ela sempre vai obter o favor de Deus. Ela sempre vai prosperar, sempre vai progredir. Que é uma mulher virtuosa, aquela mulher que é o alicerce da sua casa, do seu lar, da sua família. Então, ela é uma coroa. Ela glorifica o seu marido, glorifica o seu lar. Versículo 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. Então, os pensamentos dos justos, como eu disse aqui, muitas vezes a pessoa nunca nem lê um livro, mas ela tem a sabedoria natural da vida. Ela sabe fazer o que é correto, ela sabe fazer o que é bom, ela faz o que é certo. Então, sua vida vai evoluir sempre, vai ser sempre uma evolução. Mas os conselhos dos perversos são engano. Aquela pessoa que vive de perversidade, ela engana a ela mesma. Além dela fazer o mal, dela ser perversa com as pessoas, ela está se enganando, ela está enganando a ela mesma. Versículo 6. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue,
mas a boca dos retos os livrará. Então aquela pessoa perversa, aquela pessoa que está sempre maquinando mal, está sempre querendo usar de violência contra os outros, esta pessoa ela vai ter vida curta. É a coisa natural, é natural da humanidade. É uma pessoa de vida curta, pois ela não usa de sabedoria, ela usa de engano, e ela se engana. Então ela vai ter vida curta, porque a sabedoria é fazer o bem, é ajudar as pessoas, é a generosidade, e isso aumenta seus dias de vida. O conhecimento, o entendimento, aumenta os dias de vida da pessoa aqui na Terra. Já que maquina o mal, vai encurtar seus dias de vida. Sempre vai encurtar seus dias de vida. Versículo 7. Os ímpios são derrubados e não permanecem, mas a casa do justo ficará de pé. Então o ímpio, ele sempre está. O ímpio é aquela pessoa do engano, aquela pessoa que está sempre procurando fazer o mal. Mesmo ela entendendo que o mal é ruim, é uma coisa ruim, ela persiste naquilo. A casa desta pessoa vai ser destruída. E ela vai ser removida cedo da terra. Já a pessoa do bem, ela não tem medo de nada e ela não atrai nada de ruim. Porque você sempre vai atrair o que é ruim. O que você tem medo, aquilo que você tem medo, vai sempre andar com você. E é aquilo que você tem medo que vai te destruir. Aquilo que você tem medo, você vai atrair. Se você tem medo da pobreza, a pobreza lhe sobrevém. Se você tem medo da violência, a violência vai te seguir. Se você tem medo da escassez, a escassez virá. Já o justo, já aquela pessoa justa de entendimento, aquela pessoa que tem conhecimento e tem sabedoria, ela não tem medo de nada. Onde ela chega, ela governa. Onde ela chega, ela comanda. Onde ela chega, ela reina. Ela é o centro das atenções, sempre. Porque devido ao seu conhecimento e à sua sabedoria. Ela sempre vai ter uma palavra de sabedoria, de conhecimento, uma palavra de paz, palavras de união. Não palavras de guerra. Não palavras de destruição. Versículo 8. Um homem será elogiado de acordo com sua sabedoria, mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Qual louco que gosta de se unir a pessoas más, a pessoas ruins, as pessoas perversas? Qual louco que gosta disso? Que gosta de estar ao lado desse tipo de pessoa? Um louco, uma pessoa para estar ao lado de gente ruim. Ele tem que ser louco também. Ele precisa ser louco. Hoje o mundo ele é dominado pela maldade, né? Tudo é guerra, é fazer o mal, é tomar, é roubar. E tem gente que embarca nesse tipo de situação. Pessoas que não sabem que o destino desse tipo de gente é a morte. Somente a morte. Já aquele que tem conhecimento, já aquele que tem sabedoria, sempre será exaltado, sempre será elogiado. Ah, mas vai ser elogiado por todos? Claro que não. Os loucos, os tolos, desprezam a sabedoria. Os loucos, os tolos, não aprendem com nada. E não procuram aprender com nada. Por quê? Porque eles desejam sempre estar ao lado daquele que pratica o mal. E se você é esse tipo de gente, se você é esse tipo de pessoa, saiba que sempre há tempo para você se redimir, para você procurar
seguir outro caminho, o caminho da retidão e da sabedoria, o caminho do entendimento, o caminho dos princípios. Tenha um propósito de vida. Aquele que tem um propósito de vida, aquele que tem um objetivo de vida, jamais vai se unir com aquele que pretende destruir a sua própria vida. Percebeu? Versículo 9 agora. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. Então, aquela pessoa que é muito orgulhosa, aquela pessoa que não aceita a ajuda de ninguém, então aquela pessoa, ela sempre vai estar carente. Sempre vai estar carente de comida, porque ela é muito orgulhosa e ela não aceita a ajuda de ninguém. Ela não se une com ninguém. A pessoa que não consegue ter amizades, a pessoa que acha que vai conseguir resolver tudo sozinha, aquela pessoa orgulhosa que acha que sabe tudo, a vida dela não vai prosperar, ela não vai evoluir. Pois é dito, né? Onde 2 ou mais de vocês estiverem, lá estarei. Entendeu? Então Deus sempre vai estar junto daqueles que andam, que se ajudam. Você não consegue fazer nada sozinho. É impossível você fazer tudo sozinho. Você precisa das pessoas. Você precisa de pessoas. Você precisa ter amigos. Você precisa ter família. Por isso que é dito que família é tudo na vida. E família, mesmo com seus erros, mesmo com seus defeitos, família é tudo na vida. Então, tenha família. Faça a sua família. Versículo 10. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. Então, o homem justo, ele agrada a todos. Ele agrada as pessoas, ele agrada os animais. Os animais gostam do justo, gosta do homem do bem, gosta do homem que é justo de coração, que tem um coração amável e ensinável. Já o homem cruel, ele afasta as pessoas, ele afasta os animais. O homem de boca perversa, de palavras perversas, ele afasta a todos. Ele afasta a todos e ele afasta até os animais. Porque que seus atos e até suas misericórdias são cruéis. Até suas misericórdias são cruéis. Tudo que ele faz, na verdade, é com segundas intenções. Ele está procurando sempre obter lucro, obter ganho, até com a sua misericórdia, até com sua generosidade. Até com sua generosidade. Ele está sempre à procura de fazer negócio. Versículo 11. Aquele que lavra a sua terra se satisfará de pão, mas o que segue pessoas vãs e vazio de entendimento. Mas o que segue pessoas vãs e vazio de entendimento. Ou seja, aquele que lavra a sua terra, aquele que trabalha. E trabalho não é só o trabalho braçal, o trabalho físico, mas também o trabalho mental.
O trabalho mental é muito mais valioso do que o trabalho físico. Isto já é sabido. Então, aquele que lavra sua terra se satisfará de pão. Ou seja, aquele que trabalha o pão nosso de cada dia, o nosso alimento é garantido. O alimento de quem trabalha está sempre garantido. Já aquele que é preguiçoso, já aquele que é vagabundo e é improdutivo, ele vai estar sempre carente do pão. Vai estar sempre necessitado do pão. O pão vai faltar para ele. Versículo 12. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz fruto. Ou seja, o perverso quer deitar na rede daquele homem que é mau. O perverso, ele quer andar à sombra daquele homem que é mau. Ele necessita da companhia do homem mau. Por quê? Porque, na verdade, eles são semelhantes. Então, aquela pessoa que é perversa, ela quer repousar à sombra do homem mau. Ele quer viver sobre a proteção do homem que pratica o mal. Esse é o objetivo do perverso. Obter a segurança do seu semelhante. Mas a raiz dos justos produz fruto. Já aquele que é justo, ele vai produzir o seu próprio fruto. Ele vai produzir o seu próprio fruto. Ele não vai esperar pela caridade e misericórdia do homem mau. Ele mesmo produz o seu fruto. Versículo 13. O perverso é alcançado, enlaçado pela transgressão de seus lábios, mas o justo sairá do problema. Ou seja, o perverso é enlaçado pela transgressão dos seus lábios. Então, aquele homem perverso, ele paga por tudo que fala. E aquelas coisas que ele fala vão trazer os resultados. Vão trazer os resultados ruins. Ou seja, aquilo que ele fala, ele vai ser condenado. E sua vida vai ser moldada em tudo que ele fala, pelas coisas que ele fala. Já o homem sábio se livra de todos os problemas. A sabedoria do homem sábio afasta ele de problemas, de contendas, de intrigas, de maldades. A sabedoria sempre vai te livrar das coisas ruins, das coisas más. Versículo 14. Um homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca. O homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca. E a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. Então, nós podemos notar aqui que neste capítulo está falando muito de tudo aquilo que você fala, as coisas que você fala. As coisas que você fala vão trazer os resultados bons ou ruins para a sua vida. Tudo está de acordo com o que você fala. Se você é uma pessoa paciente, tolerante, se você é uma pessoa de bons hábitos, se você é uma pessoa de boas palavras, as coisas boas lhe sobrevirão. E se sua vida é o contrário, as coisas ruins também chegarão a você. Versículo 15. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. Então o tolo, ele acha que ele sempre está fazendo o que é correto, mesmo com sua tolice, mesmo com toda a tolice da sua vida,
a pessoa ela acha que está fazendo tudo corretamente. Ela está fazendo o bem, ela não está praticando o mal. E muitas vezes não adianta você querer corrigir uma pessoa tola, porque quando você corrige o tolo, você na verdade está só trazendo contendas, discórdia. Que o tolo ele não aceita de maneira nenhuma ser corrigido. Ele não aprende com a repreensão, ele não aprende com a correção. Ao contrário, ele se torna ainda mais tolo, que ele quer provar que a sua tolice é verdadeira, a sua tolice é correta. Perfeito? Versículo 16. A ira do tolo é logo conhecida, mas o homem prudente encobre a vergonha. É exatamente o que eu acabei de falar. A ira do tolo. Quando você tenta corrigir um tolo, ele fica irado. Ele fica nervoso. Logo ele parte para a agressão. Agressão verbal, agressão de palavras e até para a agressão física. O que mais provoca violência nesse mundo é a tolice. O que mais provoca violência nesse mundo é a tolice. E a pessoa, por ser tola, ela acha que vai resolver tudo na base da violência, na base da bala. Quando você acha que um país inteiro precisa se armar para obter segurança, para ter segurança, então é o cúmulo, né? É exatamente o cúmulo. Quando você acha que precisa se armar para se sentir seguro, para se livrar do seu medo, esta é a maior tolice. Essa é a maior prova de tolice de um povo. Pois quem vai usar a arma para se defender, na verdade é só um tolo. Na verdade é só um tolo que vai trazer um problema. Se você acha que você tem que usar armas para se defender, você vai trazer um problema muito maior para você. E quando você precisar utilizar esta arma, ou seja, quando você for utilizar esta arma, normalmente não é para se defender, é para atacar. Perfeito? Versículo 17. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engano. Ou seja, aquela pessoa que é verdadeira, que é franca, ela sempre vai anunciar a justiça com suas palavras, com seus atos, com suas ações. Ela sempre está no caminho da justiça. É natural dela. Ela aprende e pratica a justiça. É natural dela. Ela sabe o que é correto e ela pratica a justiça. É natural dela. Já o que é falso, aquela pessoa que pratica a falsidade, ela sempre vai estar cometendo o engano. Ou seja, é aquela pessoa que usa do seguinte princípio: ela tem que mentir hoje e mentir amanhã, e ela precisa passar a vida inteira mentindo. E a sua vida vai ser uma eterna perturbação. Ela vai ter uma vida perturbada, que sempre ela vai precisar criar uma nova mentira para justificar a anterior. Essa é uma coisa desumana, uma pessoa precisar viver com esse tipo de atitude. Ela sempre vai precisar de uma nova mentira para justificar a mentira anterior.
Versículo 18. Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Ou seja, a palavra é como se fosse uma espada, é como se fosse uma faca. E tem gente que usa a palavra para matar, para fazer o mal. E consegue fazer o mal. E fazem o mal. Mas mal sabe ela que suas palavras estão trazendo coisas ruins para ela mesma. Mentira é vergonha. Mentira não é virtude. Não existe nenhuma virtude na mentira. Não existe nenhuma virtude na violência. Não existe nenhuma virtude na maldade. Que virtude essas coisas podem ter e podem trazer? Nenhuma. Nenhuma. Já a língua do sábio é saúde. Vai trazer saúde para seus ossos, para a sua vida, para seu corpo. Porque uma pessoa que está em paz, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que pratica o amor, ela vai sempre se fortalecer. Ela vai sempre se fortalecer. Então, a língua do tolo é uma espada. Uma espada que vai matar a ele mesmo. Perfeito? Versículo 19. Já vai deixando o seu like aí. Vamos deixando o seu like. Aperta aí o botãozinho do like. Versículo 19. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. Ou seja, aquela pessoa que traz a verdade, que traz a sinceridade, aquela pessoa do bem vai se estabelecer. Mesmo depois de morta, ela vai deixar obras, vai deixar pessoas que vão lembrar da vida dela. Então, uma pessoa que fez o bem, uma pessoa que foi generosa, uma pessoa que falava de sabedoria, de conhecimento, entendimento, né? Então, a verdade, ela vai se estabelecer, a verdade se estabelecerá para sempre. E não tem como você destruir a verdade. Como é que você vai conseguir destruir a verdade? Você destrói a verdade com mentiras? Será? Será que é possível destruir a verdade com mentiras? Já a língua mentirosa dura pouco tempo, porque logo a verdade vem à tona. Logo a verdade vem à tona. Não se engane. Não se deixe enganar por mentiras. Ninguém consegue plantar uma mentira na sua cabeça, a não ser que você queira, né? E só aquele que também é mentiroso permite que algo neste sentido aconteça. Bom, se você é uma pessoa que mente também, então toda mentira é bem-vinda. Mas se você é uma pessoa reta, correta e verdadeira, sincera, logo você vai se desfazer deste engano. Então, perceba que aqui estamos mais uma vez, né, usando de palavras. Estamos aqui comentando palavras, aquilo que você fala, tudo aquilo que você fala. Versículo 20. O engano está no coração daquele que imaginam o mal. Veja bem, aquela pessoa que vive maquinando o mal, a verdade não lhe convém. A mentira, sim. Aquela pessoa que vive maquinando o mal, ela tem um coração de maldade. O coração dela é ruim. Mas há alegria para os que aconselham a paz. Há alegria naqueles que procuram a paz, que lutam pela paz, que buscam a paz. Hoje estamos
estamos vivendo uma guerra muito complicada. Uma guerra entre a Ucrânia e Rússia. Uma guerra provocada, uma guerra causada, uma guerra buscada. Uma guerra que não é natural, que não existe nada de natural em guerra, primeiramente. Mas uma guerra complicada, que é uma guerra onde envolve uma superpotência nuclear. Na verdade, a maior potência nuclear que existe, que é a Rússia. E é uma guerra provocada por um bloco de países. E é uma guerra que pode levar à extinção da humanidade. Se os russos resolverem, amanhã ou depois, por influência de outros países, que não precisaria nem os russos usar de armas atômicas para acabar com a Ucrânia, por exemplo. Não que isso seja bom, claro que não. Mas é uma guerra que é provocada por outros países. Parece aquela brincadeirinha de criança, né? Que um está incentivando o outro a lutar. E se percebe um monte de gente desejando a guerra, buscando a guerra, lutando pela guerra, como se isso fosse algo bom para a humanidade. Como se esse tipo de coisa fosse bom para a humanidade. E você vê as pessoas estão brincando com algo tão sério. É um torcendo pelo país A, o outro torcendo pelo país B. Então você vê a idiotice humana. A idiotice humana de querer guerra, de ficar falando de guerra. E se você não se envolve na guerra, você é mau, você é ruim. Se você está do lado A ou do lado B, ou se você não quer a guerra, e ninguém fala de paz. Ninguém fala de paz. Você não vê aí nenhum país falando de paz. Aliás, o único governante que eu vejo falando de paz é o brasileiro, buscando uma solução pacífica para uma coisa que pode destruir a humanidade. E as pessoas estão brincando. Então, os lábios ruins, eles buscam a guerra. Já os lábios bons, as pessoas boas, buscam a paz. Falam de paz. Que guerra não beneficia ninguém. Guerra destrói as pessoas, matam as pessoas, tiram vidas. Tiram vidas. E você não vê ninguém falando de paz. Só de guerra. Só de guerra. E recentemente o governo alemão queria que o Brasil se envolvesse na guerra. O que tem a gente a ver com aquele povo doido, aquele povo europeu que sempre viveu guerreando, sempre viveu se matando. A história confirma. Leia a história. O que eles buscam é a destruição. Eles sempre estão buscando a destruição. São rumores de guerra, palavras de guerra. Sempre, sempre, sempre. Você perceber a história europeia, é sempre de guerra. Eles sempre se odiaram. Eles não se ajudam, muito pelo contrário. O que um quer é sempre tirar o que é do outro. O que um quer é sempre tirar o que o outro tem. Então, para eles, a guerra, a morte é uma coisa normal. E nós aqui, simples mortais sul-americanos, não temos que nos envolver com nada disso, não. Muito pelo contrário, se for para trazer a paz, perfeito o governo brasileiro. Agora, mandar munição, mandar armamentos para a Ucrânia, o que a gente tem a ver com isso? Você é louco, não precisa de nada disso. Vamos falar assim, é de paz. Versículo 21. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas o perverso será cheio de danos. Percebe? Nenhum mal, nenhuma maldade pode chegar à pessoa justa. Pode chegar à pessoa justa. Mas o perverso será cheio de danos. O
mal não chega ao justo. Por quê? Porque o justo não teme o mal. O justo não teme o mal. Alguém aí acha que Jesus Cristo teve medo de toda a injustiça que ele sofreu? Não. Não, ele não temia. Ele não tinha medo. Por quê? Ele sabia que estava fazendo o que era correto. Então o problema não está com aquele que é correto. O problema está com aquele que é injusto. Aquele que é injusto, ele sim tem problema. Não você que é verdadeiro e pratica a justiça. Se você pratica a justiça, o problema não está em você. Lembra do que eu falei no começo aqui da nossa live, no começo do nosso vídeo? Se você acredita na Bíblia, tudo bem, você está correto. Se você não acredita na Bíblia, tudo bem, você está correto também. Então, tudo é uma questão de correção. E o problema da pessoa má, ela sempre vai ter um problema. Por quê? Porque ela não é verdadeira, ela não é justa, ela não é correta. Então, se alguém vier te praticar o mal, o problema não está em você. O problema está na outra pessoa. Lembra o que Jesus falou? Se forem te tirar a sua capa, dê a túnica, dê a blusa, dê o relógio, dê o celular, dê o dinheiro, tudo bem. Isso é só questão material. O problema não está em você. E você não está perdendo nada. A não ser que você ache que tudo que você tem é o seu celular, o seu relógio, o dinheiro com o qual você anda. Este é o mundo. Este é o mundo que vivemos hoje. E é o mundo da destruição, da desgraça? Não, ao contrário. O mundo não está caminhando para a destruição e para a desgraça. O mundo está evoluindo. As pessoas estão evoluindo. E o problema nunca está em você. Se alguém usa de alguma violência, de alguma mentira, de alguma falsidade, de alguma fofoca contra você, entenda, o problema não está em você, e sim na pessoa. E não deixe esta pessoa te desviar do seu caminho. Siga reto, siga em frente, e você verá que aquela pessoa vai precisar amanhã praticar o mesmo ato de violência. Já você não. Sua vida está evoluindo, está crescendo. Então não deixe esse tipo de atitude prejudicar você no seu caminho. Siga em frente, sempre. Versículo 22. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. Então aquela pessoa que é verdadeira é alegria para Deus, é alegria para o Senhor. Já a pessoa mentirosa é abominação. Essa pessoa não vai crescer na vida, não vai evoluir na vida. Nunca, não tem jeito. Não tem como uma pessoa praticando o mal crescer na vida, evoluir na vida. As pessoas acham que evoluir, crescer na vida é ter dinheiro. Não é nada disso. Não é nada disso. Não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Não adianta ter dinheiro e não ter amor. Não adianta ter dinheiro e não ter paz. Não adianta ter dinheiro e não ter alegria. Não adianta ter dinheiro e ser um mentiroso, um falso. Não adianta ter dinheiro e ser uma pessoa má. Não adianta. Dinheiro é só consequência. Dinheiro
é só um fator da vida da pessoa. A pessoa que vive praticando o mal, a pessoa que vive praticando mentiras, a pessoa falsa, ela é só uma pessoa escassa, necessitada e fraca. Versículo 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a tolice. Ou seja, o tolo é aquele, aqui nesse capítulo se refere àquela pessoa que vive dizendo que sabe das coisas, que entende das coisas. Você não precisa fazer isso. A pessoa do entendimento, a pessoa de sabedoria e conhecimento, ela não vive falando coisas as quais não é pedido, não é solicitado. Você não precisa ficar vomitando o seu conhecimento, a sua sabedoria, não. Você não precisa ficar dizendo que você sabe de tudo. Não. Isto é papel do tolo. Versículo 24. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo do tributo. Ou seja, a mão da pessoa sábia, do trabalhador, vai sempre dominar. Daquele que trabalha com dignidade, com a verdade, vai dominar sempre o tolo, ou o preguiçoso. O preguiçoso ele sempre vai ser escravo. O improdutivo, o vagabundo nada mais é do que aquele que não produz, que não traz resultados com o seu trabalho. Porque tem muita gente que trabalha, está numa empresa trabalhando, mas não produz nada. Ela vai ali para aquele trabalho ali para passar tempo. Ela tem aquele trabalho ali só para passar tempo. Ela não produz, ela não dá resultado. Ao contrário, ela está ali naquela empresa para falar mal da empresa, para falar mal dos seus companheiros, para falar mal dos seus amigos, para falar mal dos seus companheiros de trabalho, para fazer fofoca. Então ela não produz. Ela é uma pessoa improdutiva. Então ela é mais vagabunda até do que aquele que não faz nada. Do que aquele que já é sabido que não faz nada. Do que aquele que não vai trabalhar, não vai para uma empresa trabalhar. Ela não está ali para produzir, ela está ali para amaldiçoar o seu local de trabalho, a sua empresa. Então essa pessoa ela sempre vai ser escrava. Escrava de suas palavras, escrava dos seus atos. Ela nunca vai conseguir evoluir. Porque para você evoluir na vida, você tem que abençoar a sua empresa, tem que abençoar o seu local de trabalho. Aí você evolui no seu trabalho. Aí você cresce. Versículo 25. O peso no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O peso no coração do homem, o que vem a ser isso? Às vezes as pessoas estão passando por algum tipo de dificuldade, alguma situação ruim que está oprimindo a sua vida, está lhe trazendo coisas ruins, está pesando em seu coração, em seus sentimentos. E às vezes uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra de paz, que é isso que nós procuramos fazer aqui com esse nosso trabalho. Às vezes uma simples palavra pode trazer alento, pode trazer alegria, pode tirar a pessoa desse sufoco. É muito bom a gente poder chegar a um amigo, a um familiar e perguntar para ele, mas com honestidade, com franqueza, como foi seu dia? Você está bem? E se você é uma pessoa verdadeira, se você é uma pessoa sincera e franca, essa pessoa que está passando por algum tipo de necessidade, algum tipo de aflição, que seu coração está pesado, se essa pessoa confia em você, ela vai se abrir com você. E através de suas palavras de paz, de alegria,
de alento. Se essa pessoa confia em você, através de suas palavras, você vai trazer livramento para essa pessoa. Você vai trazer alegria para essa pessoa. Essa pessoa vai se abrir com você e você vai poder confortar o coração desta pessoa. Versículo 26. O justo é mais excelente do que seu vizinho, mas o caminho dos perversos o seduz. Se está gostando do nosso trabalho, já deixe seu like, comente e compartilhe. E se você não está gostando também, deixe seu like aí, seu dislike, faça alguma coisa, mas ajude o canal a crescer. Nos ajude a levar esta palavra para mais pessoas que estão com o coração pesado. Então, versículo 26. O justo é mais excelente do que o seu vizinho, mas o caminho dos perversos o seduz. O justo, ele sempre vai ser mais excelente. Ele sempre vai ser mais observado. E as pessoas do bem sempre vão querer segui-los. Sempre vão querer segui-los. Perfeito? Versículo 27. O homem preguiçoso não assa o que ele pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa. Então o homem preguiçoso, ele deixa a preguiça dominar, o sono dominar. E a pessoa chegar na hora de ir trabalhar e o relógio despertar e ela querer ficar mais ainda na cama. Ela querer ficar mais um minutinho, mais 5 minutinhos. Quando você desperta, quando você despertar, levante, acorde, faça seu dia ser produtivo. Às vezes, para uma pessoa excelente, uma pessoa que trabalha de fato, uma pessoa disposta, ela faz todo o seu trabalho do dia em 2, 3 horas. Em 2, 3 horas ela já trabalhou pelo dia todo. Ela já criou pelo dia todo, ela já fez pelo dia todo. Em 2, 3 horas. Então ela aumenta o seu tempo de aprendizado. Ela aumenta o seu tempo de lazer. Ela aumenta o seu tempo de desfrute. Por quê? Porque é a sua disposição, a sua energia. A pessoa levantou e já escovou os dentes, já fez o café da manhã e já partiu para o seu dia de trabalho. E ela trabalha 2, 3 horas e ela já produziu mais do que aquela pessoa que tem que ficar 8, 9, 10 horas em um trabalho. Por quê? Por causa da sua energia, sua disposição. Você precisa ter energia, você precisa ter disposição. Quanto mais você dorme, quanto mais você fica ali tirando um cochilo na cama, mais preguiçoso você se torna. Versículo 28, o último versículo aqui deste capítulo. Versículo 28. No caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não existe morte. O caminho do justo, o caminho do sábio, o caminho do verdadeiro é a vida. Ele contribui com a sua vida, ele contribui também com a vida dos outros. Mas lembrando que é sempre pelo exemplo, é sempre pelo resultado que você convence os outros. Então o caminho do justo, do verdadeiro, do produtivo, daquele que tem alegria, daquele que tem energia, daquele que tem disposição, daquele que não teme nada, que não tem medo de nada, o caminho deste produz a vida, cria a vida. Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa acomodada, uma pessoa que não procura evoluir, não procura aprender, não procura crescer na vida, o caminho dela é a morte. Ué,
Simples assim. Vai chegar uma hora que Deus vai olhar para aquela pessoa e vai falar: porra, para que eu estou carregando esse peso morto na terra? Devo levá-lo. Não está servindo para nada, não está produzindo nada, não está criando nada. Quando chegar lá no dia do juízo final e você for falar com Deus, Ele vai te perguntar: e aí, meu filho, o que você fez lá na terra? Ah, eu dormia até as 11h30 da manhã, ficava na cama até 1h da tarde, tomava café, aí ia ver o futebol e assistir TV. Mas, filho, o que você produzia? Ah, eu ficava no videogame. Não que videogame seja uma coisa ruim, tá? Eu ficava no videogame e era isso o meu dia a dia. Não produzia nada. Não produzia nada. Então esta pessoa, ela está produzindo sim, está produzindo a sua própria morte. Que você veio aqui na terra, você não veio aqui para ficar dormindo até meio-dia. Deus, Ele trabalhou. Ele trabalhou durante 6 dias para fazer a terra, para separar os mares, para gerar luz, para gerar vida aos animais, para gerar os vegetais, para gerar os peixes, as aves, todos os animais. E por último ele fez o homem. E quando ele fez o homem, ele achou que era bom, ele viu que sua obra era boa. E a maior obra de Deus é você, é a sua vida. Esta é a maior obra de Deus, é a sua vida. E o que ele fez no 7º dia? Ele não descansou. Na verdade, ele saiu por aí, brincando, festejando, curtindo a sua criação, pois ele viu que era bom. Então, no 7º dia, ele foi festejar. Ele foi desfrutar da sua criação. Perfeito? Então, esta é a mensagem de hoje. Aliás, esta foi a mensagem de hoje. Esta foi a leitura. Este foi a leitura e o comentário. Do capítulo 12 do livro de Provérbios. Então, a nossa missão aqui, o nosso trabalho aqui é estar todos os dias às 5h29 da manhã, trazendo a leitura da palavra de Deus e os comentários da palavra de Deus para que possamos sempre iniciar o nosso dia com muita alegria, com muita paz, com muita disposição, com otimismo, trazendo palavras de vida plena, próspera, feliz, rica e abundante para todos. Então amanhã novamente estaremos aqui às 5h29. Então, se você gostou deste vídeo, se você gostou dessa live, já deixe seu like, comente e compartilhe com pessoas que possam agregar alguma coisa na vida delas. Bom dia a todos, façam um excelente dia e até amanhã.